Boa noite, gente! A nossa aula de hoje é sobre percepção visual. E nós vamos falar de Gestalt e Bauhaus. O Manifesto de Bauhaus. Bauhaus foi uma escola de design criada por Walter Gropius, que é um arquiteto visionário, e a escola durou só 14 anos, porque ela começou a sofrer represália nazista. Ela foi criada depois da Primeira Guerra, e aí ela começou a sofrer com o início da Segunda Guerra, com o movimento nazista. Então, o Manifesto Bauhaus, ele trata os seguintes termos: arquitetos e escultores, pintores, todos devem retornar ao artesanato, pois não existe arte profissional. Não há nenhuma diferença essencial entre artista e artesão. O artista é uma elevação do artesão, a graça divina, em raros momentos de luz que estão além de sua vontade. Faz florescer inconscientemente obras de arte, entretanto, a base do saber fazer é indispensável para toda artista. Aí se encontra a fonte de criação artística. A escola, ela era multidisciplinar, então eles usavam cerâmica, tecelagem, e todos os alunos tinham que passar por todos os processos. Então, por isso que ele fala que o artista, ele tem que ser um artesão. É importantíssimo vocês colocarem a mão na massa. Algumas curiosidades. Foi criada em 1919, pensada na influência vanguardista dos modernistas. Eles usavam materiais inusitados e os professores não se importavam somente com o design, mas com a função. É aquilo que eu falo, que o design, se ele não tiver funcionalidade, ele é só uma obra de arte. E aí eles começaram a sofrer com a perseguição nazista. Tem um vídeo, vocês vão ver os detalhes sobre a escola de Bauhaus. Eles prezavam pela simplicidade na forma. Por que eu juntei temas tão diferentes nessas aulas? Porque em 1919 não tinha a teoria Gestalt, que é a teoria que a gente vai ver daqui a pouco. E vocês vão conseguir perceber em Bauhaus toda a teoria Gestalt. Vamos lá. A percepção visual de Gestalt. Gestalt é uma frente da psicologia. Ges significa forma. O todo é maior que a soma das partes. E o design se apropriou desses conceitos. Mas, segundo a teoria de Gestalt, o indivíduo, ele não consegue visualizar sem fazer um todo, sem juntar todas as partes da vida. Tem um link no PDF, se vocês quiserem eu mando aberto, sobre as duas teorias. A teoria de Gestalt para a psicologia e a teoria de Gestalt no design, para vocês abrirem por curiosidade. E o que a Gestalt fala? Tem 8 leis, que é a lei da visualização do todo, que é a semelhança, proximidade, continuidade, pregnância, fechamento e unificação, figura fundo, região comum e simetria. Vocês vão perceber que eu não coloquei nenhuma figura, porque eu quero que vocês pesquisem. No vídeo que eu postei para vocês, tem 5 leis, mas existem literaturas que defendem essas 8. No artigo tem as 8, no vídeo tem só 5, mas uma acaba complementando a outra. Semelhança. Os objetos similares agruparão entre si. E a lei da semelhança cria a lei da anomalia, que seria um único objeto. Quando a gente observa aquele único objeto que está diferente, automaticamente o nosso olho corre para aquele objeto que está diferente. Proximidade.
Elementos próximos tendem a se agrupar. Continuidade. Tendência de seguir uma direção. Nosso cérebro tenta organização e lógica. O símbolo da Nike, por exemplo, a gente consegue perceber a continuidade. Pregnância. O nosso cérebro simplifica qualquer objeto visto. A simplicidade agrada o nosso cérebro, porque o nosso cérebro é preguiçoso, ele quer ver o que ele quer ver. Fechamento e unificação. O nosso cérebro completa elementos que faltam para garantir a compreensão. Figura fundo. O nosso cérebro tende a separar a figura do fundo, que é o espaço negativo. Sabe aquelas imagens que rolam na internet? Ah, é duas pessoas, ou é uma taça, ou é um casal, ou é um vaso no meio. Aquela mulher é uma mulher mais nova ou é uma velha? Isso é figura fundo, tá? Região comum. Agrupar elementos que sejam similares e compartilham do mesmo fundo. Simetria. A composição não deve fornecer sensação de desordem. Harmonia na reflexão do elemento. Então, é o espelhamento, a simetria. E a atividade, por que eu não coloquei nenhuma imagem? Porque eu quero que vocês pesquisem e que vocês apurem o olhar de vocês. Pesquisar figuras que contemplem as 8 leis. Então, vocês vão pesquisar todas as leis e para cada lei tem uma figura. Existem figuras que têm mais de uma lei. Por exemplo, símbolos de grandes empresas e logo, por exemplo, o logo da Coca-Cola, ele tem a ideia de continuidade, porque ela faz uma linha e a gente consegue enxergar essa linha. Então, vocês vão conseguir perceber muitas leis de Gestalt em logos de empresas famosas. E é isso, gente. Aí aqui tá os links que eu usei. O Manifesto Bauhaus, eu gostaria que vocês acessassem, que é o manifesto na íntegra. Aí os livros que eu uso em todas as aulas, o Predebon, a Faiga. Esse é o artigo, que é o Fatores da Percepção Visual Humana. Tá escrito factores porque ele é português de Portugal. E os links da Gestalt, que são esses dois, Chef of Design, que é a Gestalt no design, e o Vitude, que é a Gestalt na psicologia. E os links de alguns vídeos. Tem alguns vídeos que são até compridos, de mais de 20 minutos, que eu não coloquei no Moodle para vocês, mas eu coloquei aqui. Aí, se vocês quiserem, eu mando todos abertos, tá? Para vocês acessarem. É isso, gente. Obrigada e uma boa noite.